De volta, a gente volta a falar da delação premiada da Odebrecht, que movimenta Brasília nessa segunda-feira, né, Lidiane? Exatamente, Nolan. E justamente para analisar os impactos para a política brasileira, recebemos aqui o Ivan Felipe de Almeida Lopes Fernandes, professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Professor Ivan, seja bem-vindo, então, aos estúdios aqui do Link Record News. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, a partir do momento que o conteúdo da delação, então, é vazado e nomes aí de 51 políticos vêm à tona, o que acontece a partir de então? Então, são vários problemas que têm que ser levantados, né? Acho que a primeira questão é sobre a própria política de vazamentos, né? É uma estratégia da equipe da Lava Jato que vem acontecendo desde o início das investigações, há alguns anos atrás, que foi bastante criticada pelo governo quando a Dilma estava no poder e continua agora sendo criticada pelo governo Temer, que é o uso do vazamento. O vazamento é ilegal, né? E ele acontece por quê? Porque a Lava Jato está colocando em xeque todos os poderosos do país, toda a elite política e a elite econômica. Então, ela só consegue sobreviver às pressões políticas para frear a Lava Jato com um apoio massivo da opinião pública. Então, a estratégia de vazar o conteúdo, então, faz parte da própria sobrevivência da Lava Jato. Aí, o outro ponto agora é que é a principal denúncia que teve até agora, a principal informação que coloca toda a cúpula do governo PMDBista, toda a cúpula do governo Temer contra as grades, né? Então, na verdade, o governo Temer que tem um desafio muito grande de fazer o ajuste econômico, aprovar uma reforma da Previdência, aprovar a PEC 55 e todas bastante polêmicas e com alguma rejeição da sociedade. Então, é difícil negociar com o Congresso, uma negociação bastante intensa. Agora, toda a elite política do PMDBista, o Temer, o Romero Jucá, o Eliseu Padilha, o Moreira Franco, todo mundo está envolvido, né? O governo, ele agora trabalha com a hipótese de não terminar o seu mandato tampão, né? De acabar em 2017 ou em 2018, né? Um cenário muito difícil para o governo Temer, né? De que maneira esse governo não terminaria a esse mandato? Porque via Congresso eu acho muito difícil, né, professor? Porque o Temer ainda tem o Congresso em mãos. Agora, tem a denúncia no TSE, né? Um processo como o impeachment da Dilma é pouco provável que aconteça. Por quê? Porque o impeachment não requer só a denúncia ou o elemento jurídico, precisa do elemento político, né? Não, mas nem a questão do crime, né? É a questão do elemento político. A Dilma, além das pedaladas fiscais, tinha destruído a coalizão de governo. O Temer, apesar de estar envolvido completamente até o topo da cabeça na Lava Jato, porque ele fazia parte de todo o esquema de corrupção que existia desde, talvez, quando o Brasil foi fundado, né? Ele tem um apoio do Congresso, né? Ele tem um apoio muito forte do Congresso e ele é muito hábil, ele é um grande negociador. Não à toa que ele conseguiu aprovar uma PEC que era muito difícil com bastante folga, né? Então, é pouco provável que o Congresso vá votar, aprove um impeachment contra o presidente Temer, porque os requerimentos para um processo de impeachment são muito exigentes, né? Você tem que ter 2/3 da Câmara dos Deputados e 2/3 do Senado. O Temer, com certeza, consegue arranjar 1/3 do Senado ou 1/3 da Câmara dos Deputados para brecar esse processo. Então, o que sobra é o julgamento do TSE. Só que o TSE é um julgamento que pode estar razoavelmente isolado das pressões da opinião pública. E como se dão as decisões nas altas cúpulas do Judiciário? Como a literatura em ciência política demonstra, se a gente pode pegar as últimas produções, elas mostram que, na verdade, o Poder Judiciário, apesar de ser o responsável pela preservação da Constituição, pela preservação das normas legais, é também um ator político. Então, tem negociação. A gente viu agora com a questão do Renan Calheiros, como de fato até o STF ele entra em negociações políticas. Então, o que o Temer vai buscar é uma estratégia de se isolar, de se proteger no TSE. E o único instrumento que existe hoje, institucional, que não requer uma ruptura com a normalidade constitucional brasileira,
é por meio da cassação da chapa, né? Chapa Dilma Temer. Dilma Temer, exatamente. Chapa da Dilma Temer. Professor, agora, essa questão de vazar informações como uma estratégia da Lava Jato, até para ganhar ainda mais o apelo popular, não pode ser um tiro no pé? Porque nós tivemos aí, no meio do ano, uma delação feita do Léo Pinheiro, da OAS, que chegou a ser invalidada justamente por causa desse vazamento, pelo Rodrigo Janot, pelo procurador Rodrigo Janot. Tá bom que as informações vieram a público, mas uma vez que seja invalidada essa delação... Se, por exemplo, esse processo se repetir agora, quando 51 nomes de políticos vieram à tona, e aí? Tem muitas outras delações que vão ser produzidas por antigos executivos da Lava Jato, né? É uma estratégia, de fato, bastante polêmica que a equipe da Lava Jato tem, mas é compreensível. Inclusive, o Sérgio Moro, quando escreveu um artigo analisando a investigação dos Mãos Limpas na Itália, ele já anunciava esse tipo de estratégia. Porque uma das grandes forças dos Mãos Limpas era o busca constante do apoio da opinião pública. Porque tanto os Mãos Limpas na Itália quanto a Lava Jato estão apresentando denúncias fortes contra toda a cúpula política do país. A gente já viu envolvimento do Lula, da Dilma, do Aécio, do Alckmin, do Serra, do Temer. Qualquer grande político brasileiro praticamente tem algum momento que vai estar envolvido na Lava Jato. Então, a tendência que o sistema político tem que se proteger, cria uma lei, breca a Lava Jato, é muito forte. Por quê? Porque os políticos vão sentar numa mesa e vão negociar, olha, todo mundo aqui vai ser preso. Se todo mundo vai ser preso, então vamos brecar esse pessoal. Eles só conseguem se proteger usando um apoio massivo da opinião pública, que as pessoas vão para a rua. Isso talvez seja uma defesa contra a possível aprovação da lei de abuso de poder? Exatamente. E outras estratégias como essa, né? A gente teve um exemplo muito claro quando o Moro divulgou a conversa da Dilma com o Lula, que foi legal aquela divulgação, mas as pessoas foram para a rua para impedir a nomeação do Lula. A gente teve agora as pessoas indo para a rua agora contra o Renan, contra a PEC, contra a reforma da Previdência e do Renan contra... Isso, contra a própria investigação, né? Agora fugiu o nome, né? Que é a lei favor da Lava Jato. A favor da Lava Jato. As pessoas foram contra a lei de abuso. Contra a lei de abuso. As pessoas foram na rua e falaram, não, nós queremos que a investigação continue. E isso deu uma força muito maior para as investigações, porque senão o Congresso teria brecado as investigações, né? Então, tem um equilíbrio muito tênue e aí você está trabalhando no limite da legalidade, de fato, isso é um problema, mas é um problema porque o nosso sistema nunca puniu ninguém, né? Nunca puniu membros da elite. Na verdade, a gente tem um sistema penal que ele é bastante bem desenhado para punir os mais pobres e muito mal desenhado para punir os mais ricos. E a Lava Jato é a primeira grande iniciativa de sucesso de punição dos mais ricos no Brasil, né? A gente viu o Marcelo Odebrecht estar preso há quase um ano e meio. Nunca eu esperaria, em 2014, que isso acontecesse. Por mais que todos nós sabíamos que a Odebrecht estava envolvida, e essa era uma grande lenda urbana, que na verdade é uma completa realidade envolvida com interesses escusos em relação ao poder público, né? E o sistema tem que mudar? Eu quero dizer assim, a gente estava conversando em off ali, para se candidatar e para se eleger, os políticos precisam desse caixa 2, precisam do apoio dessas empreiteiras por conta dessas licitações todas que tem, desses cartéis que a operação vem mostrando. O que tem que mudar nesse sistema para isso parar, brecar, frear? O primeiro sinal é punição. Tem que ter ameaça de punição. A literatura mostra que boa parte, não importa você aumentar a pena para reduzir o número de crimes, né? O que importa é o indivíduo ter uma expectativa que ele vai ser punido de alguma forma. Isso já é um primeiro elemento importante. Corrupção sempre vai existir. Existe corrupção nos Estados Unidos, tem corrupção na Alemanha, tem corrupção na Itália, tem corrupção em Portugal, tem corrupção na França. O problema são os níveis muito altos de corrupção que o Brasil atingiu, mas também a gente tem que ter um pouco de calma também, que somos um país que estamos em um processo de desenvolvimento. Se você comparar países de renda per capita semelhantes ao do Brasil, o Brasil é muito menos corrupto. Por exemplo, o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na Turquia, o que acontece na China, você não consegue vislumbrar algum tipo de investigação como a Lava Jato acontecendo na Rússia do Putin ou na Turquia do Erdogan. Isso não acontece. Então, na verdade, tem ótimos sinais do que está acontecendo no Brasil, né? E aos poucos, esse sistema que a gente chama de controle horizontal, que são as instituições destinadas ao controle cotidiano do governo,
como o Ministério Público, como o Poder Judiciário, como os tribunais de contas, que eles tiveram um papel importante no impeachment, o Tribunal de Contas da União, mas os tribunais de contas do Estado, eles são muito fracos, eles são muito frágeis, eles não exercem a sua função de controlar as contas do poder público. Esse sistema ele precisa ser mais desenvolvido. Aí isso vai garantir que, no longo prazo, coisas como o que a Lava Jato está demonstrando deixem de acontecer no Brasil. Então, o senhor vê, apesar desse caos que nós vivemos, tanto político quanto financeiro também, que a partir disso, então, é apenas um pontapé inicial para uma fase melhor acontecer? Eu acredito que o que a Lava Jato vem demonstrando, na verdade, que o Brasil vem fortalecendo suas instituições democráticas, né? Estamos criando instrumentos efetivos de controle sobre o governo. O problema é que isso está acontecendo no mesmo período que tem uma brutal crise econômica, né? Essa brutal crise econômica... Mas será que isso não é decorrente também de tanta corrupção? Enfim, nós temos, claro, uma crise política, mas uma crise financeira muito pesada. Alguns reflexos, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro, de alguns outros estados que decretaram calamidade financeira, muito provavelmente por causa também da corrupção que é praticada naqueles governos. Tem 3 grandes fatores que explicam a nossa corrupção. Primeiro, a queda do preço das commodities. O Brasil viveu um boom de venda de produtos do mercado agrícola e produtos minerais, que com o aumento da demanda da China, isso se reduziu a partir de 2010. Isso tem um efeito sobre o nosso crescimento. O segundo ponto, as terríveis decisões tomadas durante o governo Dilma, que parece que seguiu a cartilha de todas as decisões equivocadas que devem ser tomadas, foram seguidas pelo governo Dilma. E o terceiro ponto tem um papel da corrupção. E também da desorganização do sistema de construção civil, né? que é um sistema que emprega bastante, né? E boa parte das grandes obras brasileiras estão paradas pela Lava Jato, né? Mas, apesar disso, a gente precisa que essas investigações cheguem até o final. A gente precisa que elas, de fato, punam quem deve ser punido, né? Que as investigações cheguem até o fim e que as pessoas que antes estavam acostumadas a corromper e serem corrompidas percebam que a sociedade brasileira não aceita mais esse tipo de comportamento. A sociedade agradece, né? Exatamente. E 2018 tem eleição aí, né? Vamos ver se o pessoal vai votar certo, né, professor? E 2018 provavelmente vai ser um cenário muito interessante, né? Todas as grandes lideranças, elas estão muito fragilizadas, né? Provavelmente vamos ver surgir lideranças que não eram tão fortes, como a Marina, como Ciro Gomes, que ainda não estão envolvidos na Lava Jato. Eu falo ainda não porque eu acho que eles estejam envolvidos, mas porque parece que todo mundo está envolvido na Lava Jato. Ou figuras novas, como o exemplo do Dória. Nessa própria semana, o Roberto Justus anunciou que é candidato. É possível que um novo nome aí que a gente ainda não espera, ele surja como uma pessoa... Com força para as eleições. Tá certo, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Nós conversamos aqui com o professor Ivan Fernandes, ele que é professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigado.